caráter oral, ele é formado quando a criança está ali, o recém-nascido, e por qualquer motivo ele está sentindo um incômodo, uma dor, ou uma etiqueta que está coçando, ou uma dor mesmo física, digamos, uma dor de ouvido, e a mãe não identificou esse incômodo e foi ali, deu colo, amamentou, cuidou, balançou, colocou o bico, deu uma madeira, fez um monte de coisa, um monte de estímulo, mas aquela criança continuou sentindo aquele incômodo. Então essa mielinização ela ocorre entre 1 mês de vida a 1 ano de idade. É o período em que a criança está ali no período da amamentação e ela está se sentindo abandonada, porque o seu incômodo não foi resolvido. Tem ali algo que está doendo, está incomodando. A mãe, apesar de ter dado todos os estímulos, não resolveu o problema dessa criança. Então essa criança vai se sentir abandonada. E isso faz com que essa criança desenvolva um corpo estratégico, mais redondinho, mais cheinho. São aqueles bebês que geralmente engordam muito, fica cheio de curvinho, cheio de dobrinha. E na fase adulta, esse adulto também vai ser mais cheinho, mais molinho, o corpo dele não muda. Gente, o que foi mielinizado, seu sistema nervoso não muda. Você é aquilo e aquilo não muda, certo? Você aprende a lidar com a dor que foi mielinizada e aprende a utilizar os seus recursos. Quando você está usando os recursos, você não está na dor. Quando você não está na dor, você é uma pessoa extremamente ativa, é uma pessoa produtiva. Qualquer traço de caráter que esteja vivendo na dor, operando na dor, ele é improdutivo. O oral, ele tem esse corpo mais arredondado. São as formas mais redondinhas mesmo e mais fofinho, como quem diz, me dá um abraço. É aquela pessoa que conecta muito, que tem um olhar que conecta, que você olha para aquela pessoa, ou você sente desejo de abraçá-la, ou você sente desejo de pedir um abraço, você se sente acolhido por ela. O oral é um dos traços de caráter que para mim assim, é muito gostoso o recurso dele, porque eles são extremamente acolhedores, eles são extremamente carinhosos, afetuosos, e sentimento ali, as emoções do oral tá sempre a flor da pele. Tudo do oral é muito. Se ele tá com frio, é muito frio, ele é super intenso. Se ele tá com calor, é muito calor. Se ele tá com fome, é muita fome. Se ele quer fazer amor, é muito. Tudo do oral é muito. Se quer comprar, é muito. Tudo dele é muito. O oral é sempre muito intenso, em tudo. Se tá triste, é muito triste. Se tá feliz, é extremamente feliz e fala. Se tá triste, se tá na dor, fala mais ainda porque quer chamar a atenção, quer que todo mundo acolha a sua dor, quer que todo mundo resolva o seu problema. O oral na dor, ele fica muito improdutivo. É como se fosse aquele bebê ali no berço que não consegue agir e tá ali sempre travado. Se a dor do abandono está muito alta na sua vida, se você está constantemente sentindo essa dor do abandono, isso já te indica que você deve ter bastante oralidade no seu gráfico. Quando fizer a sua análise corporal, o seu gráfico vai dar um pico bem alto de oralidade. E se você tem um corpo mais cheinho, redondinho, configura o traço de caráter oral, beleza? O oral é extremamente afetuoso. Então, geralmente são aquelas pessoas que gostam de trabalhar com vendas. Na verdade, sim, não é com vendas, com pessoas, que agrega. É aquele traço de caráter que está ali, ele gosta sempre de estar no meio de gente. Ele necessita estar no meio de gente. Oral que não estar no meio de gente, ao contrário do esquizoide, que tem pouca tolerância a muita interação social, beleza? O oral, ele precisa dessa interação, ele precisa estar no meio de gente, ele precisa estar falando, porque tudo dele é na fala. E um dos seus recursos, que para a maioria das pessoas acha que é um defeito, é o choro. O oral precisa chorar.
O oral, que mesmo o adulto não chora, ele vai estar na dor, porque o oral chora por tudo. O oral chora quando está feliz, o oral chora quando está triste, o oral chora quando está com problema. Um dos recursos dele é o choro. Lembra, o bebê lá no berço, tudo que ele precisava, o que ele fazia? Ele chorava. Ao contrário do esquizoide, que disse, quanto mais eu existo, meu mundo fica ruim, então ele se fecha para incomodar o mínimo possível. E na fase adulta, o esquizoide, ele também não quer incomodar, ele quer sempre estar no seu cantinho, não quer incomodar ninguém. O oral, quanto mais eu existo, mas o meu mundo fica melhor, ao contrário. Então o oral quer chamar atenção, ele quer chamar atenção, muita atenção, ele quer que todo mundo olhe para ele, tipo, me enxergue, me veja, eu tô aqui, olhe para mim. Então ele está sempre chamando a atenção, ele está sempre buscando que os holofotes estejam em cima dele. Falando alto, quando ele está se comunicando e ele não consegue ser entendido, a pessoa não está entendendo o que ele está falando, ele aumenta o tom de voz, achando que isso vai fazer com que o outro compreenda. Então o oral, ele é extremamente intenso, muito intenso. E chega a ser prolixo quando ele está explicando, porque os sentimentos dele estão sempre um em cima do outro. O traço de caráter oral, ele é assim, ele retém muita energia. Na verdade, a energia vem e ele não consegue segurar essa energia. Ele absorve a energia, puxa a energia e libera essa energia na boca, falando. O oral, ele por ser extremamente sensível, então se ele chega num ambiente e tem alguém que está ali, que não está muito legal emocionalmente, que não está... que está passando por algum problema, ele sente a dor do outro, ele sente a necessidade do outro, porque ele absorve a energia do outro. E ele libera essa energia falando ou chorando, certo? Então, para quem tem o traço de caráter oral, tem um pico de oralidade alto, não se aceite, tipo assim, se aceite, não se cobre por às vezes ter a necessidade de chorar, pelo choro sair, fluir com facilidade, por às vezes você chorar quando as coisas estão difíceis, por às vezes tá feliz, tá chorando, e assim, o choro pro oral é um recurso. Às vezes essa situação, ele tem que fazer alguma coisa e ele está se sentindo pressionado. E aquela pressão vai deixando os pensamentos dele parece que tudo trava. E aí vem aquela dor, aquele aperto, e ele precisa chorar. Quando ele chora, ele funciona melhor. A mente dele limpa. E daí ele literalmente funciona. Ele fica produtivo quando chora. Beleza? Então, adulto chorar é normal sim, desde que seja oral. Para o oral, chorar é normal em qualquer fase da vida, certo? É recurso do oral, é o choro, porque o bebê ali no berço, tudo que ele fazia, o recurso dele era a boca, tudo era através do choro. Oral, quando está assistindo dor, se ele ainda não aprendeu a utilizar os seus recursos, ele tende a descontar tudo o que ele está sentindo na comida, e por isso o oral tem uma facilidade muito grande a ganhar peso. Ele ganha peso e tem uma dificuldade de perder peso. Porque quando o bebê estava ali no berço, que a mamãe queria suprir aquela criança estava sentindo um incômodo e chorando, e a mãe não sabia o que fazer, o que ela fazia? Enfiava o peito na boca, ou dava um bico, ou dava uma mamadeira, para ver se aquela criança parava de chorar. Então, o oral ficou mielinizado no sistema nervoso dele, que tá doendo, eu preciso comer. Tô me sentindo mal, preciso comer. Tô me sentindo incomodado, eu preciso comer. Eu vou dar para vocês aqui, para vocês, galerinha redondinhas, que estão mais cheinha, que quer perder peso. Em vez de vocês descontar tudo na comida, vocês podem usar o recurso do choro. Quando vocês choram, vocês não têm a necessidade de comer. O oral que não pode chorar, ele vai ficar muito grande. Ele vai engordar muito, porque ele vai descontar
toda a atenção dele na comida. Então, quando você sentir essa necessidade, o ideal para o oral é que ele chore acompanhado, ou seja, que tenha uma pessoa de confiança, que ele possa literalmente colocar a cabeça no colo e falar, sem ser interrompido. Galera, vocês que não têm um pico de oralidade e quer ajudar alguém e quer contribuir com alguém que é oral, quer ajudar, quando um oral estiver chorando, falando, não interrompa. Ele não quer ouvir nada, ele não quer conselho, ele não quer que você fale nada, ele só precisa chorar, ele só precisa liberar aquela dor. Então, só faz um cafuné. Só faz um cafuné e deixa falar. Falou. Só joga fora, não precisa falar. Ele não quer ouvir conselho, ele não quer que você ajude, não quer que você dê solução, não quer que você dê opinião. Ele só precisa falar e chorar. E aí ele tá ótimo e não vai precisar comer, não vai precisar descontar tudo isso na comida. O oral tem uma variação, oral do acesso e oral da falta. O oral do acesso, geralmente eles são mais cheios, tem tendência não, eles ganham peso com facilidade. Ganham bastante peso. O oral da falta, eles são redondinhos, são molinhos também, bem fofinhos, molinhos, como o oral do acesso. Com a forma bem arredondada. Geralmente tem um buraco aqui no peito, literalmente, um buraco. Então, tem aquele fundinho aqui no peito, já saiba que você tem uma oralidade. O oral da falta, eles, ao contrário do oral do excesso, eles são magrinhos, bem magrinhos. Só que o oral da falta, ele não engorda. Porque no momento em que ele se sentiu abandonado, ele não teve tanto estímulo quanto teve o oral do excesso. Foi aquela criança que estava ali chorando e se sentiu abandonada, e em vez da mãe ir lá acolher, dar um colo, cuidar daquela criança, a mãe simplesmente foi lá e colocou um bico na boca e deixou aquela criança sozinha no berço. Ou colocou uma mamadeira, às vezes só com um paninho, alguma coisa segurando, e aquela criança ficou ali se sentindo extremamente abandonada. Então, a variação do oral do excesso para o oral da falta é que o oral da falta, quando está na dor, ele quer tudo muito. Tudo ele quer muito. Ele quer, se é sexo, ele quer muito sexo para suprir aquele buraco. Se é comida, ele quer muita comida. Se é compra, ele quer comprar muito. Ele quer consumir muito. Tudo é muito. E o oral da falta, ele quer garantir a falta. Então, ele quer sempre aquilo que não tem. Se ele estiver em algum lugar e ele precisar escolher alguma coisa, ele sempre vai escolher aquilo que não tem. Por quê? Porque quando ele escolhe algo que não tem, a dor que já está doendo da falta é como se ele tampasse a dor da falta com a própria falta, entendeu? Já o oral do excesso não, ele quer tudo muito, quanto mais melhor, e nunca é o suficiente. E o oral da falta negocia a falta com a própria falta, então ele sempre escolhe aquilo que não tem para ver, tá doendo mesmo, eu tô sentindo falta mesmo, então é melhor continuar aqui sentindo essa falta, que pelo menos eu sei que isso não tem, eu me consolo aqui. Tipo isso, mais ou menos isso. Legal? Conflitos. Quais são os conflitos do oral com os outros traços? O oral, geralmente, ele tem conflitos com os traços mais racionais, que é o psicopata e o esquizoide. Porque ele é extremamente emoção e os outros são mais razão. Então, ele está sempre querendo aparecer e os outros, né, no caso do esquizoide, não quer incomodar e ele está sempre querendo incomodar. E quando a pessoa tem os dois traços dentro de si, ela está sempre com conflito interno. Mas isso a gente só consegue entender e ver fazendo a análise, legal? Para entender e identificar o conflito interno de cada um, quais são os conflitos de cada um. O oral, ele é extremamente comunicativo, então geralmente ele é um bom humorista. É gostoso estar ao lado de um oral no recurso que ele é muito bem humorado. Tá sempre fazendo piada, tá sempre rindo, tá sempre
Realmente ele tem um humor muito gostoso, então é muito bom estar perto de um oral. Os recursos do oral, frisando, é o acolhimento, é a sensibilidade, ele ajuda muito o outro, ele tem uma facilidade muito grande de sentir a necessidade do outro, de acolher o outro sem o outro falar, sem o outro pedir. E às vezes ele se sente extremamente magoado, porque quando ele está na dor, ele quer que as outras pessoas se comportem como ele. E se ele está perto de um psicopata, ou de um esquizoide, ou de um rígido, não vai fluir. Por quê? Porque esses outros traços de caráter não têm essa sensibilidade e não vai compreender toda essa sensibilidade. E ele vai se sentir magoado. Por quê? Porque ele adivinha a dor dos outros sem os outros falar. Então ele quer que os outros façam isso por ele. E as outras pessoas não têm essa sensibilidade. Então, meus amados que são orais, não cobre de quem não tem o mesmo dom que você não tem, essa mesma sensibilidade que você tem, de que a outra pessoa adivinhe o que você quer. Beleza? Por quê? Porque você é você e é magnífico ser você. É muito bom ser oral. Tem recursos magníficos. O que não é legal é estar na dor, seja qual for o traço. Não é legal, nenhum traço é bom na dor. Mas no recurso, todos são maravilhosos e magníficos. Ser quem você é uma bênção, uma dádiva. Você já é tudo que você precisa ser. Só precisa aprender a utilizar os seus recursos e fluir. E fazer sucesso com o que você já é, com o que você já tem. Para as crianças, para as mamães que têm outro traço, as mamães mais racionais, as mamães mais que têm, as mamães mais rígidas, ou as mamães que têm um corpo mais triangular, ou as mais magrinhas, que são mais racionais. Mamães, o oral precisa do seu abraço. Um oral que não é abraçado, uma criança oral que não recebe afeto, ela vai crescer com muita dor. Ela vai crescer se sentindo muito abandonada pela mãe. Vai ter muito conflito, mamãe, com você. Vai ter muito trauma com você. Os orais gostam de ser elogiados. Eles gostam de ser vistos. Os orais gostam de ser notados, mamães. Note o seu filho, que é mais redondinho, que é mais cheinho, que é mais falante. Abrace. Conecte-se com ele, mesmo que você seja mais racional, mesmo que você seja mais esquizoide ou mais psicopata. Você pode ir lá e se entregar um pouquinho e dar um abraço e se conectar com essa criança, porque ela precisa, ela necessita desse acolhimento. Mamães, quando você pega uma criança oral e põe ela para cuidar de outra criança, você está machucando essa criança, porque o oral, ele não quer cuidar de ninguém, ele precisa ser cuidado. O oral na infância, ele não quer, não tem, ele não, por mais que essa criança tenha essa sensibilidade, esse acolhimento de acolher os seus irmãozinhos, é uma crueldade, mamãe, quando você joga a responsabilidade de cuidar, de estar ali, fala para uma criança que é mais velha, para cuidar dos seus irmãozinhos, e joga isso, uma responsabilidade em cima dessa criança, você está traumatizando essa criança. E às vezes, quando chega lá na idade adulta, essa criança, às vezes, ela não tem nem desejo de ter filhos, porque ela foi tão traumatizada enquanto criança, porque ela foi obrigada a cuidar de outras crianças. Ela se sentiu tão abandonada, porque uma criança oral que está cuidando de outra, ela se sente extremamente abandonada. E isso vai registrando no seu inconsciente. E aí, quando chega na fase adulta, essa mulher não vai querer ser mãe. E aí ela vai, consciente ou inconscientemente, ter um problema. Às vezes, criar um problema de infertilidade. Por quê? Porque ela foi obrigada a ser mãe quando ela precisava ser cuidada. Então, mamães, cuidados.
Seja compassivo com os seus filhos orais. Entenda que essa criança precisa do seu afeto. Ela chama atenção mesmo quando não tá legal. Ela vai gritar, ela vai chorar alto, ela vai berrar, ela vai espernear. Porque lembra, ao contrário do esquizoide que dizia: quanto menos eu existir, ou seja, quanto mais quieto eu ficar, meu mundo fica melhor. O oral, para ele, é: quanto mais eu existo, mais o meu mundo fica melhor. Ou seja, quanto mais chamo atenção para mim, o meu mundo melhora. Então, a criança oral, ela tende a chorar muito alto, ela tende a dar birras, né? Então, mamãe, acolha essa criança. Ela precisa muito do seu afeto, ela precisa muito do seu carinho, ela precisa muito do seu acolhimento, do seu colo para uma criança oral. Faz toda a diferença para ela ser saudável na vida adulta.